Eu quero iniciar a reflexão de hoje com uma pergunta muito pessoal e muito direta. Quantos anos você espera viver? Que projeção você faz quanto à sua longevidade? Quanto tempo de vida você ainda espera ter? Bem, as respostas podem ser bem variadas. E se você já viveu 30 anos, certamente pensa que ainda é muito pouco do que gostaria de viver. Ninguém pensa em morrer com 30 anos. O mesmo sentimento acontece com quem já tem 50, 70 ou já passou disso. Fato é que ninguém quer morrer. Quanto mais pudermos viver, melhor. É ou não é? Davi, falando sobre isso, num dos seus salmos, o de número 34, versos 12 a 18, ele faz uma pergunta interessante. Veja você. Quem é o homem que ama a sua vida, que deseja longos dias para ver o bem? Eu creio que todos nós, não é? Eu sou descendente de uma família longeva. Meu avô paterno viveu 91 anos, minha avó 86, meu avô materno 92. Claro que a longevidade de uma pessoa não depende somente da genética, pois existem muitos outros fatores que influem a que uma pessoa chegue a essa marca. E também não vou me alongar falando sobre elas. Mas eu quero deixar alguns conselhos que o próprio salmista Davi escreveu no seu salmo, como eu disse, de número 34, e que se a gente seguir esses conselhos e as circunstâncias nos forem favoráveis, eu creio que podemos chegar muito longe. Então eu volto à pergunta que fiz inicialmente. Quantos anos você espera viver? Veja esse conselho que está no verso 13 e que pode ser aplicado à longevidade. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Sabe qual é o conselho do salmista? O conselho é: cuidado com o que fala. Se você quer viver muito, então tenha cuidado com as palavras. A minha mãe costumava repetir um velho ditado quando eu falava algo inconveniente ou não parava de falar: em boca fechada não entra mosca. Já ouviu isso? A primeira recomendação do salmista é: cuidado com as palavras. Nós somos o que falamos, porque a boca fala do que está cheio o coração. Foi Jesus quem disse. Então é preciso cuidar do que vemos, daquilo que ouvimos e de tudo que entra em nossa mente, para que esta transborde coisas boas. E você sabe, muitas amizades são desfeitas, oportunidades são perdidas e até vidas são destruídas por palavras impensadas. Então, se você quiser viver muitos anos, aprenda a cultivar coisas boas em sua mente, no seu coração. E também cultive o silêncio e a reflexão. Confúcio, um filósofo chinês, ele já dizia que o silêncio é um amigo que nunca trai. Pense antes de falar. Não diga o que não viu. Fuja dos fofoqueiros. Conversas inadequadas são como veneno e que rouba o seu tempo e que pode matar. Aproveite o tempo para falar coisas boas. E esse é um dos fatores de longevidade. O segundo conselho do salmista está no seu salmo de número 34, agora no verso 14. Aparta-te do mal e faze o bem. Apenas essa primeira parte. Ele está dizendo: faça escolhas certas. O escritor Pablo Neruda já teria dito: você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Que grande verdade! As escolhas determinam o destino que tomamos. No conselho do salmista, algo muito simples, bastando deixar o que é ruim e procurar fazer o que é bom. E para isso precisamos ter discernimento, percebendo a diferença entre o certo e o errado, como entre as trevas e a luz. E se você quiser viver muitos anos, precisa pensar antes de decidir, porque certas decisões poderão levá-lo ou levá-la à decepção, ao desgosto, tristezas desnecessárias, depressão, além de levá-lo à morte. Então não faça nada pela emoção. Peça conselhos às pessoas mais experientes. Não espere parado, pensando e deixando as coisas acontecerem. E caso você já tenha feito alguma coisa errada, uma escolha errada, corrija enquanto há tempo.
E nunca pense que é tarde demais. Deus sempre estará de braços abertos para orientá-lo, orientá-la naquilo que for preciso. Confie nele. Outro conselho, ainda no verso 14 do capítulo 34 de Salmos, a última parte diz assim: procura a paz e segue-a. Ele está dizendo o seguinte: cuide de suas emoções. No que depender de você, viva em paz com todos. É verdade que não podemos nos esquivar de todos os sofrimentos dessa vida, como perdas, alguns conflitos, mas nós podemos evitar muitos deles. Muitas pessoas são jovens na idade, mas envelhecem emocionalmente, guardando rancores lá do passado. E não adianta ter tudo se não houver paz no coração. E se você quiser viver muitos anos, precisa decidir sempre pela paz. E para isso, será necessário abrir mão de muitas coisas. E às vezes, até da razão. Então não adianta estar tudo do jeito que você pensa ser correto se o seu coração não estiver em paz com o seu próximo. Foi Paulo, o apóstolo, quem disse: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Está lá em Romanos capítulo 12, verso 18. Então, busque a paz em cada momento da sua vida. Agora, os versos 15 e 16 apresentam outro sábio conselho. Observe. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para exterminar da terra a memória deles. Ele está dizendo: confie na justiça divina. Muita gente infeliz por aí por conta das injustiças que sofrem ou sofreram. Se você quiser viver muitos anos, precisa confiar na justiça de Deus. Não adianta querer fazer justiça com as próprias mãos, tentando se vingar. Eu assistia na TV uma mãe desesperada, inconformada por conta de terem assassinado a sua filha de 12 anos. E ela pedia a justiça dos homens e também a justiça de Deus. Nem sempre vamos ver a justiça aqui nessa terra, mas com certeza Deus é justo e fará cumprir a sua palavra sobre os que sofrem pelas injustiças, nem que seja no último dia do juízo final. Então, não se torne uma pessoa rancorosa por causa das injustiças, porque isso só vai minar as suas energias, sua vitalidade e adoecer o seu corpo. Então, deixe a justiça nas mãos de Deus. O último conselho do salmista Davi está nos versos 17 e 18. Olha o que diz: os justos clamam e o Senhor os ouve. Livra-os de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ele está dizendo: cultive a espiritualidade. Isso só se dá através de uma boa convivência com Deus, através da oração. Nós falamos com Deus e através da sua palavra, a Bíblia, ele fala conosco. Então, se você e eu quiser vivermos muitos anos, nós precisamos ter tempo para se dedicar à espiritualidade. E essa é uma grande verdade. Não vamos esperar precisar de Deus para orar. Então, ore para manter sempre um bom relacionamento com Ele. Eu li e achei muito bonito o seguinte: cada minuto na presença de Deus nos leva a experimentar um pouco da sua eternidade. Então, se queremos viver muito, está aí outro bom conselho. Eu finalizo essa reflexão dizendo o seguinte: ninguém sabe quantos anos vai viver, mas o importante é a qualidade de vida que queremos ter enquanto estamos aqui. Viver cada momento da melhor forma possível. O desejo de Deus é que tenhamos vida, e vida em abundância. Está lá em João capítulo 10, verso 10. Então, se você quiser viver muitos anos, procure falar coisas boas, tenha cuidado com as escolhas, cultive emoções positivas e quando tiver algum problema com a justiça, espere pela justiça de Deus. Cultive uma espiritualidade, uma comunhão com Deus. Daí, mesmo que não cheguemos aos 100 anos, ao menos vivemos uma vida melhor, com qualidade de vida, bons relacionamentos. E isso, sem dúvida, é muito importante para nós. Tá certo? Eu espero que essa reflexão tenha sido palavra de bênção para a sua vida. E viva a vida! Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.